Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e neste programa eu tenho a satisfação de receber a nossa deputada federal Carmen Zanotto para que a gente possa contar boa parte do trabalho dela lá no Congresso, as ações dela em Santa Catarina e na Serra Catarinense. Enfim, coisas que a gente deve contar para vocês e desse trabalho da parlamentar que vem desenvolvendo nesses últimos anos. De qualquer forma, está aí a Carmen. Que prazer tê-la de volta no nosso programa. Já tivemos outras oportunidades, mas agora, mais recentemente, então, coisas boas para contar. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse seu belo programa histórico, né? No Tema Livre. Você que quase que iniciou com a Nova Era TV e permanece aqui. 16 anos já de Tema Livre. Isso é bacana. A gente tem uma história que tem desenvolvido ao longo desses anos, sempre trazendo diversos assuntos, pessoas diferentes e tudo mais. Mas, Carmen, vamos aproveitar o nosso tempo, temos aí cerca de 25 minutos para o programa e a gente, claro, quer saber de você várias ações. Mas, enfim, nós estamos vivendo, nestes últimos anos, uma problemática no campo político bastante séria. E você, como parlamentar, deve sentir na pele tudo isso, um descrédito muito grande da classe política e tudo mais. E eu lhe pergunto, como você se depara com tudo isso, sendo uma parlamentar, e o que você tem feito, talvez, para contornar toda essa questão hoje envolvendo a classe política? Podemos começar por aí? Podemos sim. Primeiro que o país vive uma situação complexa no campo político, em especial em função das operações que vem acontecendo no país, em especial agora, né? Com todo esse problema que envolve as grandes empresas do país, as grandes construtoras do país, que é a Operação Lava Jato. Isso é muito ruim para o país como um todo, é muito ruim para nós que representamos a sociedade no Parlamento brasileiro. Mas também, por outro lado, serve para a gente reforçar aquilo que nós acreditamos com relação ao controle externo do Judiciário, do Ministério Público, da Receita Federal e assim sucessivamente. Então, para alguns de nós é o momento de passar essa situação como um todo a limpo e fortalecer todas as estruturas, tanto a estrutura política quanto as estruturas de controle externo do Judiciário brasileiro. E o que você tem sentido diretamente, na cara a cara com a população, toda essa problemática? A população não aceita tudo o que aconteceu nessas operações, porque é muito difícil, Paulo, de você imaginar os volumes financeiros que estão envolvidos neste processo. Se nós pegarmos só o caso do governador do Rio de Janeiro, que hoje está cerceado da liberdade, a gente pode imaginar. As primeiras imagens da sua residência, a gente dizia, não, isso não é uma residência de praia no Brasil. Isso deve ser de algum sheik, de algum dono de muitos poços de petróleo. E na prática era realmente do ex-governador. Assim como imaginar que as pessoas guardam obras de arte importantíssimas ou joias, né, para mascarar aquilo que desviaram. Então isso é muito complexo. Agora a gente tem que tomar muito cuidado para garantir e não acusar ninguém injustamente, permitindo o amplo direito de defesa. Então, paralelo a isso, nós temos buscado trabalhar muito na Câmara, em especial nas pautas de Santa Catarina e nas pautas das comissões que lá acontecem, porque lá na Câmara não trabalhamos só no plenário principal durante as deliberações. Nós iniciamos muito cedo, recebendo representantes da sociedade e entidades como um todo, em torno de 8 horas da manhã, e se estende até a madrugada, com muitas audiências públicas debatendo importantes debates. Além das comissões, a gente também trabalha nos ministérios buscando solucionar os problemas do nosso Estado, em especial através do nosso Fórum Parlamentar Catarinense. Você tem tido uma participação bastante forte, principalmente no campo da saúde, aliás, reconhecida até pela própria bancada catarinense, e você conseguiu, basicamente, ter um envolvimento bastante grande e com propósitos alcançados, objetivos alcançados. Isso realmente tem sido ressaltado pela imprensa, enfim, por pares do próprio Congresso. Carmen, como isso pode representar para você como pessoa, como parlamentar?
como pessoa profissional da área da saúde, como parlamentar, significa, em especial, o que aconteceu agora nos últimos dias, a consagração de uma luta histórica. Primeiro porque Santa Catarina tinha no Ministério da Saúde um conjunto grande de pedidos de habilitações que são credenciamentos, reconhecimento de serviços que estavam sendo prestados ou que precisavam ser prestados nas mais variadas regiões de Santa Catarina, e esses processos não andavam. Eu, por ser da área da saúde, por ter tido experiência como secretária municipal, depois adjunta e secretária de Estado por algumas vezes, levei para a Câmara Federal e para o Ministério a minha experiência. E lá, Paulo, a gente tem que perseguir aquilo que a gente acredita e o que a gente deseja. Então, só para a gente ter ideias em números, no final de 2016, novembro e dezembro, nós conseguimos habilitar para Santa Catarina 50 milhões de reais. Certo. Para exemplificar aqui para a nossa região, desses 50 milhões estavam os recursos da radioterapia do Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos, que o serviço vinha sendo prestado, pago com recursos do Tesouro do Estado, sem o reconhecimento da União, do Ministério da Saúde. Então, recursos novos neste total. Em 2017 para 2018, foram 40 milhões de reais. E aí entrou, então, também da nossa região, o AVC do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e a cardiologia, que foi agora no início deste ano. E, mais pontualmente, o que a gente teve agora? As portarias publicadas do Serviço de Câncer de Rio do Sul, do Serviço de Câncer de São Bento do Sul e da Cardiologia de Mafra. O que significa esses 90 milhões de reais nesse curto espaço de tempo para a população, que é o mais importante? Porque é muito mais do que o recurso financeiro. Significa que, só para a gente simplificar e ficar dentro da nossa macro-região, os nossos pacientes que saíam de Lages e iam para Rio do Sul fazer procedimentos cardíacos de Lages e da região serrana, desde o cateterismo até a cirurgia cardíaca, vão ficar em Lages com dinheiro novo. Os pacientes do Alto Vale que vinham para Lages fazer a quimioterapia, a sua cirurgia do câncer, não precisarão vir mais para Lages. Eles agora estão sendo atendidos em Rio do Sul, toda a região de Rio do Sul. Os pacientes novos, a gente precisa observar, porque aqueles pacientes que já estavam fazendo as suas sessões de quimioterapia continuarão vindo, exceto que ele peça alta e o médico de Rio do Sul, os médicos de lá acolham, porque a lógica é concluir pelo menos as sessões no serviço que já iniciaram. Né? Isso. Então, isso significa, além dos recursos financeiros, redução do tempo de espera. E por que a gente também trabalhou muito isso? Porque eu sou a autora do que hoje nós chamamos a Lei dos 60 dias. Eu apresentei um projeto de lei para o tratamento do câncer em até 30 dias, em 2011. Deputada Flávia Moraes, minha colega parlamentar, apresentou em 2012. Os nossos dois projetos, Paulo, foram apensados a um do senador Osmar Dias, de 2007. Por isso que ele já é lei hoje, porque lá na Câmara, até você apresentar um projeto de lei e fazer com que ele se transforme em lei, a caminhada é muito longa, muito longa. Os nossos dois foram apensados a este do senador do Paraná, que tratava apenas dos medicamentos para dor no câncer, os pacientes com câncer, facilitando as receitas médicas. Como ele foi apensado, nós apresentamos um substitutivo de plenário, que foi relatado pelo deputado Perondi na época, e hoje nós temos então a lei dos 60 dias, que no projeto original nós queríamos que fosse 30 dias, em até 30. Mas isso foi impossível, tendo em vista os vazios assistenciais que o país vive, e foi fruto destes projetos de lei, da lei que se transformou, que nós temos no país hoje o plano de expansão da radioterapia. Certo. Que é 80 novas soluções de aparelhos radioterápicos, que alguns são para Santa Catarina e outros são para o país como um todo, para que as pessoas não fiquem aguardando mais do que este prazo. Então é uma conquista que, como eu presido a Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, nós temos acompanhado o tempo através de seminários, vai acontecer um inclusive
nos próximos dias aqui em Santa Catarina, tratando de qual é o tempo que os pacientes estão esperando. Então, para mim, além de todas as habilitações, como AVC, como cardiologia, como leitos de retaguarda para a nossa região, leitos de UTI para o estado de Santa Catarina como um todo, me é muito gratificante ver os novos serviços de quimioterapia e cirurgia oncológica, porque reduz o tempo de espera e a distância que esses pacientes precisam percorrer. Muito importante. Porque, Paulo, é muito sofrido para uma família imagino, que tem um familiar exatamente, que precisa se deslocar todos os dias, em torno de 2 horas, 2 horas e 30, para fazer uma sessão de quimioterapia, aguardar o veículo ficar liberado com todos os demais pacientes que se deslocaram para aquela região. Para voltarem juntos. Para voltarem juntos. O Carmen, eu quero te fazer uma pergunta ligada à área da saúde que eu percebo que é um problema sério nos municípios. Por exemplo, quando eles precisam fazer uma licitação para a compra de remédios, eles fazem esse tipo de licitação como se tivesse que comprar um pneu, por exemplo, pneus para os veículos da frota da prefeitura. Por que o Congresso talvez não interfira nisso e crie um mecanismo menos burocrático para a compra de medicamentos nesse sistema de licitação? Não há uma forma de amenizar isso sem que haja todo aquele trâmite que leva 3, 4, 5 meses para se comprar. Nós tivemos esse problema na Prefeitura de Lages no início do ano passado, quando chegaram na Prefeitura, faltavam medicamentos, aí foram comprar os medicamentos. Alguma coisa foi comprada emergencialmente, mas a licitação levou praticamente 5 meses para poder liberar o primeiro lote. Paulo, eu conheço bem esse assunto, compreendo a dificuldade dos gestores municipais, do governo do estado, mas na saúde não tem na como mudar? aquisição de medicamentos. Em especial porque a gente, a partir de 2006, tem uma lei que determina, inclusive, o valor para preço máximo de venda ao governo, e os fornecedores não querem entregar o produto naquele Você tem que orçar em preço. 3 empresas no mínimo, né? E eles não querem entregar. Muitas vezes eles são os revendedores exclusivos, a distribuidora exclusiva ou a própria indústria não aceita a entrega dos medicamentos pelo preço máximo de venda ao governo. Aí muitas vezes o gestor tem que adquirir e comunicar, como a lei determina, os órgãos de controle externo, que nem sempre é compreendido pelo conjunto do controle externo. Além do processo burocrático das licitações que a gente vive, o limite da compra direta é muito baixo. A lei de licitações está completando este ano, a lei 8.666, 25 anos. Com R$8.000. Com R$8.000. Nós estamos na Câmara Federal com uma comissão especial tratando deste tema. Eu, inclusive, consegui uma vaga agora, há poucos dias atrás, mas o trabalho já está bem avançado para alterar este valor que não teve reajuste há muitos e muitos anos, ficou limitado à compra direta no valor de um pouco mais de R$8.000, e uma discussão que hoje já avançou bastante, que são os pregões eletrônicos. Eles ajudam muito no processo licitatório. Mas também nos pregões eletrônicos a gente tem muita dúvida, porque eles vão dando os lances e a documentação só é confirmada daquela empresa que ganhou o pregão eletrônico. Se tem algum problema, atrasa tudo de novo. Se tem algum problema, atrasa tudo, e são as dificuldades do poder público para aquisição de medicamentos e outros insumos estratégicos na área da saúde e em outras áreas também. Então, a revisão está sendo feita, talvez até antes dela concluir a sua tramitação, deva ter uma medida provisória ou um outro instrumento jurídico, pelo que nós acompanhamos na última semana, do próprio governo, reajustando esses valores da compra direta, para facilitar o conjunto de municípios que não deixem a sua população sem assistência. Agora, é muito complexo quando a gente vê pacientes interrompendo o seu tratamento de câncer, ficando um período sem fazer as suas quimioterapias, porque os medicamentos não foram adquiridos. A gente precisa cumprir com a legislação, mas sempre ter em mente, sempre, para mim isso é um princípio, eu não posso colocar em risco a vida de ninguém por falta da aquisição dos insumos e dos materiais necessários, em especial os medicamentos estratégicos que nós chamamos, que são aqueles medicamentos mais caros, excepcionais,
para um conjunto da população brasileira que não tem como adquirir e precisa adquirir precisa receber do Serviço Público de Saúde. Agora você levantou uma pauta que está sendo discutida exatamente neste momento. Como garantir o acesso, cumprindo a legislação, mas sem colocar em risco a vida dos pacientes. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, Carmen. Eu sei que você está inserida também nesses processos das duplicações, destas obras que nós tanto almejamos, tanto para a 116 quanto para a 282, a 470, a duplicação. Eu sei que você está acompanhando esse processo. Por que tanta morosidade nas definições nessas obras que talvez sejam de extrema importância para o desenvolvimento não só da Serra Catarinense, mas de todo o estado hoje? Paulo, eu diria que são recursos financeiros, porque se criam tantas dificuldades, sem se levar em consideração o número de pessoas que estão perdendo suas vidas ou ficando mutiladas nas nossas rodovias, tanto as federais quanto as estaduais, por falta de uma infraestrutura e de investimento na logística do nosso país. É o que precisa. A 470 é a prioridade das prioridades, nós precisamos reconhecer. E não avança. Porque há quantos anos os processos estão se arrastando e aí uma hora é porque eles não conseguem fazer as indenizações das áreas que precisam ser indenizadas para avançar as obras, outros momentos a empresa vencedora da licitação daquele lote não recebeu ou não conseguiu as licenças ambientais necessárias para prosseguir as obras. O Fórum Parlamentar Catarinense trabalha intensamente nesta pauta, não só no Ministério do Transporte, como na NTT. Semana passada, por exemplo, também teve, nos últimos dias, mais uma reunião. Vamos ter uma aqui no estado de Santa Catarina, para o contorno da Grande Florianópolis, que também é uma novela. Impossível você, numa segunda-feira ou numa sexta-feira, ou agora em qualquer dia, em qualquer horário. Chegou em Florianópolis, é um caos. Você, para se deslocar e para chegar em Florianópolis, ou você se desloca com 2 horas de segurança, e olha lá. Ou você perde a agenda. E olha lá, eu já vou um dia antes. Exatamente. Quanto custa uma pessoa ter que se deslocar um dia antes, gastando com hotel, para poder cumprir a agenda no horário, em função da insegurança para poder entrar em Florianópolis, em função do trânsito. E então, a 282? A nossa 282 é uma outra questão importante que precisa ser resolvida. O trecho do oeste, uma parte já está sendo recuperado. Precisamos reconhecer que as obras estão sendo bem feitas, obras de tapa-buraco, de melhoria de acostamento, mas nós temos uma fragilidade porque tem regiões... Mas no mínimo uma terceira pista. Uma terceira pista mínimo, que nós precisamos. Você viaja nessas estradas, vai a Florianópolis qualquer dia também, você sofre com horas e horas de gargalo atrás de uma fila imensa de carros, porque tem um caminhão puxando aquela fila de 400, 500 carros. E para a segurança de todos, não dá para ultrapassar. Por quê? Porque não tem uma terceira faixa que ele pudesse utilizar até que os veículos pequenos pudessem podá-lo e seguir viagem, e isso fica impossível. Então, nós garantimos, e eu tive a oportunidade de estar na Comissão Mista do Orçamento. O Estado de Santa Catarina conseguiu, através do Fórum e do presidente da Comissão Mista do Orçamento, que Santa Catarina teve o privilégio de ter esta comissão presidida no ano passado pelo senador Dário Berger. Eu era a única catarinense membro da comissão. Nós garantimos recursos para a melhoria do trecho, para a melhoria do acostamento e algumas terceiras faixas. Tivemos agora que lutar num PLN, porque esse recurso iria sair. Esse recurso iria sair quando o governo apresentou um PLN, mas o nobre relator Cacá Leão, que foi o relator geral do orçamento, garantiu não só para Santa Catarina, mas para o país como um todo, que os recursos do Ministério do Transporte e do DENIT não fossem retirados, então, através daquele PLN que alterava o orçamento já aprovado. Nós estamos agora vivendo a emenda constitucional 95, que ela limita os gastos. E nós vamos viver muito isso até o final do ano, que precisa alocar recursos
para a segurança pública, da onde nós vamos retirar? Daqueles recursos que já estão aprovados. Precisa de mais recurso para a saúde, como aconteceu neste PLN, da onde nós vamos retirar? Ou retira de emendas, ou retira de outras fontes que já estavam ali asseguradas para o exercício de 2018. Então, é muito complexo, mas o que nós precisamos entender? Que quando você investe em logística de infraestrutura, você está investindo em garantia de mercado de trabalho, menor custo de transporte, com isso, menor custo final daquele produto, e o nosso custo de logística é muito alto no país. A ferrovia da integração precisa acontecer. E não está acontecendo, é verdade. Tivemos 2 audiências públicas que aconteceram no mês passado para apresentar o esboço do desenho que ela poderá ter, 2 audiências públicas em Santa Catarina, fora as que aconteceram em Brasília, porque nós precisamos também de outras estruturas que não seja só a estrutura das nossas BRs. Nós precisamos de infraestrutura de rodovias, infraestrutura nos portos e nos nossos aeroportos, tanto no aeroporto da capital, que agora começa a andar, mas também nos nossos aeroportos regionais, que o nosso aqui precisa acontecer, e a soma de esforços vai fazer com que a gente retome, quem sabe, inclusive, os voos diários, porque é muito complexo você se programar. Diários e com outras alternativas, né? Não só apenas uma para São Paulo. Não só Campinas, exato, porque isso dificulta outras alternativas, e com custos também, que quando a gente compra com muita antecedência, o custo da operação, da passagem, é satisfatório. Agora, quando você precisa comprar em cima da hora, o custo é muito elevado. Muito alto. Eu quero aproveitar também a ocasião dessas, já que estamos falando de rodovias, nós temos hoje a federalização do caminho, da Rota Caminhos da Neve. E hoje se tornaria, numa efetividade desta federalização, a possibilidade de o asfaltamento, pelo menos no lado do Rio Grande do Sul, do Pelotas, até a cidade de Bom Jesus, que é uma luta de 25 anos. E nós sabemos que com a finalização desta obra, nós teríamos hoje um impulso ao turismo serrano e gaúcho de extrema relevância, fugindo um pouco da questão litorânea. Como vocês, como parlamentares, hoje estão trabalhando nisso, a gente percebe que do lado gaúcho há uma luta bastante grande por parte dos parlamentares, e parte da imprensa catarinense, e aí eu me incluo, está hoje assumindo como bandeira também essa possibilidade de esta estrada realmente ser federalizada e, quem sabe, ser concluída para que o turismo se alavanque nessa região. Isso que nós temos 4 municípios de Santa Catarina que seriam muito contemplados. Como você, como parlamentar, pode estar inserida nesse processo e, quem sabe, finalizar essa federalização, se é que estão tentando derrubar o veto agora do presidente, que foi contra? O veto, ele deverá cair no plenário, na sessão do Congresso que ele for pautado. Nós precisamos, e a nossa região é rica nisso. Eu já vinha trabalhando, mesmo quando o Vinícius era presidente da Embratur, e com o presidente do SEBRAE, o Afif Domingos, para a gente trabalhar um seminário aqui na região, junto com a Amures e o conjunto de prefeitos, e os empreendedores, porque a nossa região vai se desenvolver, sim, através das nossas belezas naturais. Nós temos desde a Serra do Rio do Rastro a toda a região serrana. Você imagina, da serra toda... A rota, né? A rota cênica, nós temos clima, nós temos paisagens, nós precisamos investir mais. Então, o que eu já fiz como parlamentar? Coloquei recursos na Amures para trabalhar essa questão com os nossos 18 municípios, a questão do turismo. Nós precisamos ter no turismo a principal bandeira da nossa região, porque é ela que vai fazer com que essa logística das rodovias se concluam, é o turismo que vai fazer com que a gente traga, não só num único dia, por exemplo, uma superpopulação para Urubici, que fique na BR ou nas ruas, sem hospedagem, sem um café aberto até as 22 às 24 horas. O escoamento das produções de maçã, de madeira, entre outras. Exatamente. Então nós temos a produção agrícola para escoar, nós temos um turismo forte que precisa ser explorado nos moldes de Gramado e Canela,
porque a nossa região é tão bela quanto ou mais a região do Rio Grande do Sul. E esse seminário que está sendo construído junto a várias mãos, agora a gente tem a oportunidade de ter um ministro do turismo. E quando esse seminário pode acontecer? Ele vai acontecer agora no mês de junho, começo de julho. Fico feliz, quero participar. Vai ser aqui? Vai ser aqui em Lages ou na região. A gente está discutindo a melhor logística para o deslocamento dos palestrantes, nesta lógica de um compromisso coletivo a curto, médio e longo prazo com relação ao turismo na nossa região, porque o turismo traz, e nós já temos grandes empreendedores, nós temos belas vinícolas, belas paisagens, precisamos estimular o setor hoteleiro, estimular os municípios para que estejam preparados não só para um único dia de possibilidade de inverno, com uma acolhida adequada para todos aqueles que vêm à nossa região. A saúde, para mim, é um ponto de desenvolvimento da nossa região pelos serviços de excelência que estão sendo e poderão ainda ser ofertados, e o turismo é um outro nicho de negócios que precisa ser mais estimulado e mais abraçado, eu diria assim, Paulo, por todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. E temos a certeza que a população saberá recompensá-la por isso e reconhecer, principalmente. Obrigado pela nossa entrevista. Muito obrigada, eu que fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Ok. Assim encerramos o nosso Tema Livre de hoje e, se Deus quiser, na próxima semana a gente retoma com um novo entrevistado ou pelo menos muitos assuntos em pauta. Até lá.